A cidade onde os anjos caíram, a origem do medo. Se você chegou até este vídeo, provavelmente já sentiu aquele arrepio. Aquele momento em que você está sozinho no escuro e tem certeza de que algo ou alguém está te observando. Você chama de instinto, de paranoia ou talvez de mito. Eu chamo de memória. A memória de um lugar, uma cidade, onde o medo nasceu. O que vou compartilhar hoje é o resultado de uma década de mergulho em textos apócrifos, lendas sumérias, e o que a arqueologia mainstream deliberadamente ignora. Eu não sou um historiador, sou um caçador de sombras, e a sombra que eu encontrei é a mais antiga e a mais letal de todas. Tudo começou com uma imagem, uma placa de argila suméria que encontrei em um museu obscuro na Turquia. Não estava em exposição. Eu a localizei nos arquivos, uma peça catalogada como fragmento ritualístico sem significado coerente. Mas para mim, ela cantava. Nela havia um mapa tosco e um nome: En-Muru, a cidade do declínio, a cidade das sombras. Os textos clássicos, a Bíblia e o Alcorão, mencionam a queda dos anjos, os vigilantes ou anjos caídos que desceram à terra. Mas eles sempre evitam o local exato, o ponto zero dessa catástrofe cósmica. Eu estava obcecado. Gastei minhas economias, vendi tudo o que possuía e segui aquele mapa sumério. Ele apontava para uma região inóspita na fronteira entre o que hoje é o Irã e o Iraque, um deserto de sal e rochas que nem mesmo os beduínos ousavam cruzar. Eles a chamavam de a Boca de Tiamat. A jornada para En-Muru. Minha equipe era mínima. Eu, um guia curdo cético chamado Kian e um drone de alta resolução. Os primeiros dias foram de desespero, o calor, o silêncio opressor. Mas na terceira semana, o drone captou algo, uma anomalia geométrica no meio do nada. Quando chegamos ao local, eu não podia acreditar. Era uma formação rochosa que, de perto, revelava-se a ruína de uma gigantesca muralha. Não era feita de tijolos de barro, como Babilônia ou Ur. Era de um material preto, vitrificado, que parecia ter sido atingido por um calor inimaginável. Era a borda de En-Muru. Entramos pelo que um dia foi um portão monumental, agora um arco quebrado. O ar aqui era diferente, frio, pesado, carregado de uma estática quase elétrica. Kian, que zombara de minhas lendas de anjos, começou a ficar agitado. A cidade era um labirinto de arquitetura alienígena. Não era simétrica, era orgânica. As ruas pareciam veias e os edifícios ossos. E em cada muro, em cada pilar, havia gravuras que contavam a história proibida, o arquivo proibido dos vigilantes. Eu passei semanas decifrando as gravuras de En-Muru. Elas eram a crônica em primeira mão da queda. Os vigilantes não eram demônios no sentido medieval. Eram seres de luz, com intelecto e poder que superavam a humanidade. Eles desceram à Terra com a missão de vigiar a nova criação. Mas, como diz o livro de Enoque, eles viram as filhas dos homens e se apaixonaram. O primeiro pecado deles não foi apenas a luxúria, foi a transgressão do conhecimento. Eles vieram a En-Muru e estabeleceram uma biblioteca de sombras. As gravuras mostravam-nos ensinando à humanidade não a agricultura ou a escrita, mas a arte da guerra, a fabricação de armas, metalurgia proibida e, o mais aterrorizante de tudo, a magia negra e a adivinhação. Eles deram aos homens o poder de matar uns aos outros de maneiras inimagináveis e de tentar olhar o futuro, que pertence apenas à divindade. Essa mistura de DNA angelical e conhecimento proibido deu origem aos Nefilim, os gigantes, seres híbridos de força sobrenatural e apetite insaciável. Mas esse foi apenas o sintoma, a origem do medo primordial, o verdadeiro legado de En-Muru estava no centro da cidade, uma estrutura que a placa suméria chamava de o Ninho. Era um poço, mas não de água ou petróleo. Era um buraco que descia na escuridão.
Ao redor dele, os vigilantes haviam construído um observatório, com instrumentos feitos de cristais escuros e metais polidos. As gravuras finais do observatório me fizeram parar. Elas não mostravam a punição divina, o dilúvio, de imediato. Mostravam o último ato dos anjos caídos antes da sua prisão. Eles sabiam que seriam julgados. Então, num ato final de rebeldia, eles usaram sua tecnologia celestial para fazer algo horrível. Eles codificaram o seu próprio terror, a sua dor pela perda da graça, a sua culpa e a sua fúria contra Deus, e injetaram essa energia na própria fundação da realidade humana. Eles criaram uma frequência, uma onda de choque psíquica que não mata, mas corrompe. Essa frequência se tornou o nosso medo primordial. Pense nisso, o medo de ficar sozinho, o medo da escuridão, a sensação de ser perseguido. Isso não é apenas biologia, é a ressonância de uma tragédia cósmica, a assinatura de dor deixada por seres que caíram da luz para a escuridão. Endemuru não era apenas uma cidade, era uma antena psíquica. A descida ao Ninho Qian havia desaparecido 2 dias antes. Ele não fugiu, ele simplesmente parou de responder. O silêncio na cidade era tão absoluto que eu podia ouvir a pressão do meu próprio sangue. Mas eu tinha que ver o ninho. Eu desci ao poço. Não havia escadas, apenas uma rampa em espiral feita do mesmo material negro e vitrificado. A luz da minha lanterna mal penetrava a escuridão úmida e fria. Quanto mais eu descia, mais a frequência me atingia. Era um coro de sussurros, mas sem palavras. Era a emoção pura, o terror da queda. Cheguei ao fundo. Era uma câmara cilíndrica. No centro não havia um objeto, mas sim um espaço vazio, onde a esfera de cristal escuro deveria estar. Mas o que me paralisou foi o que estava na parede oposta. Um mosaico de faces. Não eram rostos esculpidos, eram faces humanas em agonia de todas as épocas e etnias, como se a parede fosse um espelho que capturasse a alma de cada pessoa que morrera de medo na história. E bem no centro, na posição de destaque, estava o que parecia ser um olho, feito de um material que brilhava fracamente, não com luz própria, mas com a luz que absorvia de mim. Eu peguei minha câmera, tremendo, para registrar o olho. Mas enquanto o zoom se aproximava, o olho parecia me olhar de volta. E a frequência? A frequência ficou insuportável. Minha mente foi inundada por imagens. Eu sozinho na escuridão. Crianças chorando. Guerras estourando por motivos estúpidos. Eu vi o propósito de Enmuru. Não apenas criar medo, mas usar o medo como combustível para manter o legado dos vigilantes vivo. Eu ouvi a voz do anjo caído, não na minha audição, mas na minha consciência. Ela era fria e antiga, prometendo o poder que eles haviam perdido se eu apenas olhasse mais de perto. Eu larguei a câmera. A última coisa que vi no visor, antes de correr, foi o meu próprio rosto pálido refletido no olho. O vazio deixado. Consegui subir e escapar. Deixei o ninho, deixei Enmuru e nunca mais olhei para trás. Qian nunca foi encontrado. Eu só tinha a placa de argila, minha sanidade questionável e as imagens borradas da superfície. Mas a verdade que trouxe comigo é esta. O mal não é apenas uma escolha moral. É uma tecnologia. O medo é a herança de uma civilização cósmica que se rebelou contra seu Criador e deixou sua dor como uma maldição para a humanidade. A cidade onde os anjos caíram ainda está lá, silenciosa sob as areias, mas a sua frequência está ligada em cada um de nós. Toda vez que você sente pavor sem motivo, é o sussurro de Enmuru. A memória do terror angelical reverberando em sua alma. Você agora sabe a origem do seu medo. E a questão é, o que você vai fazer com essa verdade? Se o que você acabou de ouvir te fez gelar a espinha e questionar tudo o que você sabe, o trabalho está apenas começando. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas investigações. E pelo amor de Deus,
Deixe o seu like se você assistiu até o final e está pronto para enfrentar as sombras. Sua inscrição é o único escudo contra o terror de En Muru.